E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de ligações químicas, hoje estudando a última parte, a última ligação química existente, que é a chamada ligação metálica, ok? Bom, como o próprio nome diz, uma ligação metálica é quando eu ligo dois metais. Se a gente lembra lá daquela regrinha prática que eu ensinei para vocês, do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lá você tinha os nossos ametais com hidrogênio. Ligação metálica é quando eu tinha os dois fora. Por quê? Por não estar lá, significa que é um metal. Metal com metal, ou seja, dois fora, ligação metálica, ok? Vamos entender um pouquinho de como que funciona essa ligação metálica, tá? A ligação metálica nada mais é do que um aglomerado de cátions envolto em um mar de elétrons. Nossa, como assim? Metais têm uma tendência muito grande a formar cátions, ou seja, a perder elétrons e formar cátions. Por quê? Justamente porque eles têm, às vezes, muitos elétrons e esses elétrons não estão tão fortemente atraídos pelo núcleo. Assim, existem o que a gente chama aqui de elétrons livres. Então, olha só, eu tenho aqui os cátions, ok? E eu tenho os elétrons livres. O que são esses elétrons livres? São os elétrons da camada de valência. E aí, por eles estarem menos atraídos, esses elétrons podem se locomover mais facilmente entre os cátions. Justamente por ter uma quantidade muito grande, a gente refere aqui como um mar de elétrons, digamos assim. Então, isso daqui é uma estrutura para a ligação metálica. Perceba que na ligação iônica que a gente estudou, lá eu não tinha esses elétrons livres, lá eu tinha cátion, ânion, e formava o meu retículo cristalino iônico. Isso daqui não é um retículo cristalino iônico, tá? Apesar de eu ter aqui só os cátions. Isso daqui é justamente uma atração que ocorre entre esses cátions de carga positiva e os elétrons de carga negativa. E esses elétrons são dos próprios cátions. Então, eles perdem esses elétrons, formam cátions, mas ainda continua uma atração que mantém toda essa estrutura aqui unida. E justamente esse retículo, ele não é iônico, ele é chamado de retículo cristalino metálico, com cátions aqui. Então, essa é a grande diferença daqui para o caso anterior que a gente estudou da ligação iônica. Por exemplo, quando eu falo aqui de ferro, eu não mostro todos esses átomos porque é uma quantidade muito grande. Eu apenas coloco o símbolo do ferro e fica subentendido que eu tenho íons ferro aqui no retículo e elétrons livres do próprio ferro que se movimenta aqui, tá? Então, quando eu escrevo, por exemplo, só Fe, tem que ficar subentendido que são vários átomos de ferro ligados entre si. Tudo bem? Agora, com relação às propriedades desses compostos metálicos, tem algumas coisas interessantes. Vale aqui lembrar que quando eu falo de representação de ligação metálica, é basicamente desenhar aquele retículo cristalino metálico que a gente tinha acabado de ver. Eu não falo aqui de fórmula de Lewis, fórmula estrutural, igual a gente estudou em outros casos. A ligação metálica é mais simplificada nesse sentido. Mas é muito importante entender como é a estrutura dela, já que a gente vai entender as propriedades a partir dessa estrutura. Então, primeira coisa, compostos com ligação metálica são bons condutores de calor e eletricidade, justamente por conta da proximidade de um cátion com o outro, de toda essa estrutura e dessa mobilidade de elétrons. Eu expliquei para vocês que para poder conduzir eletricidade, eu tenho que movimentar carga. Essa carga pode ser íons, como é lá no caso da ligação iônica, ou também pode ser simplesmente elétrons. Então, os compostos metálicos são bons condutores de eletricidade porque esses elétrons livres conseguem se movimentar facilmente ali no retículo cristalino metálico, tá? E aí, isso faz com que a gente observe vários exemplos do nosso dia a dia em que eu uso um metal para conduzir eletricidade. Também é por isso que a gente usa para conduzir calor. Por exemplo, uma panela ela é feita de metal para poder fazer com que ocorra essa condução de calor de um átomo, né, de um íon para outro, eu vou passando energia, vou passando calor.
Importantíssimo lembrar que compostos metálicos não são solúveis em água. Então, por exemplo, se eu pego uma panela de ferro, né, uma panela de alumínio, um fio, coloco em água, aquele fio não vai se dissolver em água. Por quê? Porque compostos com esse tipo de ligação não são solúveis em água. E eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Por isso que a gente usa como panela, enfim, como fio, já que eu posso esquentar muito e não tem perigo dele derreter. Tem como derreter? Com certeza, mas eu preciso de temperaturas muito altas, tá certo? E, além disso, eles podem formar o que a gente chama de ligas metálicas. O que é uma liga metálica? É uma mistura homogênea com um ou mais elementos metálicos ou ametálicos. Como assim? Uma liga metálica é quando eu pego dois metais, ou às vezes um metal e um ametal diferente, e eu misturo eles, fazendo com que eles formem uma mistura homogênea. Como a gente já estudou, mistura homogênea é quando eu tenho uma única fase. Então eu olho, não vejo nada a não ser uma única fase. Por exemplo, o ouro que a gente fala, né, ouro 18 quilates, enfim, o que significa esse quilate? É a porcentagem, né, a quantidade de ouro no total. Por que a gente forma ligas metálicas? Para poder aprimorar as características, né, as qualidades de um certo produto. Então, por exemplo, o ouro sozinho, o ouro puro, ele é muito mole. Não seria possível fazer correntes, anéis, brincos, enfim, de ouro por conta disso. O que eles fazem? Eles colocam, digamos assim, como se fosse uma impureza, então eles misturam esse ouro com outros metais para conferir novas características. Então eu melhoro resistência, eu faço com que ele não sofra algum ataque químico, eu posso melhorar a maleabilidade, eu posso melhorar a dureza, a flexibilidade, enfim, são vários fatores aí que eu posso mexer dependendo do que eu coloco. Isso porque eu formei uma liga metálica, tá? Então sempre que eu falo de ligas metálicas, eu estou falando de misturas homogêneas. Quando eu coloco um ametal, às vezes é uma quantidade muito pequena de um átomo neutro, de um ametal, lá naquela estrutura do meu retículo cristalino metálico. Então, em alguns lugares desse retículo, eu tiro um íon, um cátion metálico, e ponho o meu ametal. E, justamente por possuir propriedades muito diferentes, tem várias aplicações no nosso dia a dia. Trouxe aqui 2 exemplos. Se você procura na tabela periódica, você não acha um metal chamado bronze, porque bronze não é um metal, bronze é uma mistura. É uma liga metálica. Mistura do quê? De cobre e de estanho. Então, quando eu junto esses dois, eu formo um novo metal. Outro exemplo de liga metálica, latão. Latão é uma liga metálica em que eu misturo outros metais, mas você não acha latão na tabela periódica. Aço. Aço você também não acha. Então, trouxe aqui bronze, que é uma liga formada por 2 metais, e aço, que eu tenho uma liga de ferro com uma pequena quantidade de carbono. Só que justamente colocar esse carbono, eu consigo melhorar em muito as propriedades do que era o ferro puro. Então, o ferro puro é muito suscetível a sofrer corrosão, ou mesmo a questão de dureza e tudo mais. Já o aço é muito mais fácil para a gente trabalhar. Então, por isso que eles fabricam o aço. Tanto é que existe o aço que a gente chama aço inox. O que é isso? É o ácido inoxidável. Ele não sofre corrosão igual, por exemplo, o ferro puro sofreria. Tá certo? Então, além de impurezas, né, de colocar um pouquinho de carbono, eu posso colocar outros metais também junto no meu aço para melhorar as propriedades. Tá certo? Fechamos aqui a nossa aula sobre ligações químicas. A gente vai agora para exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.